É muito bom, mais uma vez, estarmos juntos. E hoje nós estamos iniciando o nosso quadro Curiosidades da Bíblia. Inicialmente, eu já quero agradecer todas as pessoas que com carinho têm se reportado a nós. As mensagens de motivação para que nós possamos continuar nessa empreitada. Nós estamos no início, mas já estamos recebendo todas essas mensagens com muito carinho e tem nos motivado a continuar nessa empreitada. Lembre-se que você pode nos ajudar compartilhando, comentando também sobre os temas, sobre a palavra, se você foi edificado, enfim, compartilhe conosco as suas experiências através dos comentários. Isso será muito edificante para nós. Hoje, como eu falei anteriormente, nós estamos iniciando um novo quadro. Chama-se Curiosidades da Bíblia. A Bíblia é ao mesmo tempo um livro amado por muitos, mas também é odiado por outros. É um livro simples de se entender, mas quando nós atentamos para os detalhes, ela torna-se complexa. Alguns acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Outros acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nela, algumas vezes, quando nós estamos lendo, encontramos consolo e conforto para os nossos corações, mas outras vezes nós somos confrontados pela verdade. Eu quero que você perceba quantas percepções diferentes acerca de um mesmo livro. Acredita-se que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Mas todo esse interesse pelas Escrituras não é sem motivo, porque encontramos nas Escrituras orientações seculares para o cotidiano, como também orientações de extrema relevância para a vida espiritual. Por exemplo, se nós pesquisarmos nas Escrituras, temos temas como gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de recursos, como ser um bom filho, como ser um bom marido, como ser um bom pai, como ser um bom patrão, como ser um bom funcionário. Como se não bastasse, qualquer pessoa que queira saber sobre o futuro da humanidade, se buscar cuidadosamente nas Escrituras, irá ter muito respaldo para esse tema. Diante de tudo que eu já tenho falado, eu quero lançar uma pergunta. Você já se perguntou o que diferencia a Bíblia dos demais livros? Pense comigo. Vamos refletir um pouco. O que diferencia a Bíblia dos demais livros? De uma maneira bem resumida, eu quero falar para você. A palavra Bíblia, ela vem do grego e quer dizer coleção de pequenos livros. Eu estou falando de uma maneira resumida, né? E nós sabemos, eu acredito que alguns que estão me vendo agora sabem que no princípio a Bíblia era feita de manuscritos, ou seja, todo o conteúdo literário era escrito à mão, através de rolo, chamado pergaminhos. Nós não tínhamos a Bíblia nessa disposição que temos hoje, pelos protestantes. Essa Bíblia contém 66 livros. 66 livros. E os livros que estão aqui arrolados foram escritos num período de aproximadamente 1.600 anos. Aproximadamente, alguns acreditam que até mais, num período de 1.600 anos. Por aproximadamente também 40 escritores. Só que esses homens viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes, em situações diferentes. Mas aí é que está o que nos chama a atenção, que em nenhum momento
eles se contradisseram nos temas. Ao contrário, alguém começava um tema séculos anteriores e mais à frente, ou mais séculos adiante, outros terminavam um determinado tema. Daí nós percebemos que há uma harmonia em todo o conteúdo bíblico. Pense comigo, se duas pessoas formadas no mesmo curso, no mesmo período, fizerem comentários sobre diversos temas, eu lhe pergunto, você acha que em algum momento eles irão discordar de algum tema? Eu penso que sim. E você? Eu acredito que se duas pessoas comentarem diversos temas, mesmo tendo estudado na mesma escola, se elas comentarem diversos temas, mesmo tendo estudado na mesma escola, em algum momento irá haver discordância de uma das partes. Em vários temas, com certeza. Mas a Bíblia não. Na Bíblia há uma harmonia constante de diversos temas. Muitas das vezes há aparentes contradições. Todavia, como eu estou dizendo, aparentes contradições. Mas aqueles leitores cuidadosos que buscam a verdade, eles percebem que não há contradição na Bíblia. Ela não se contradiz. Então nós percebemos, ou seja, nós temos a prova de que Deus demonstra a sua soberania através da Bíblia. Ou seja, podemos dizer que Deus é o autor das Escrituras, que guiou esses homens inspirados por Deus para que pudessem dar continuidade àquilo que Deus queria nos passar, ou seja, aquilo que Deus quer nos passar através das Escrituras. Daí, como eu falei e agora reforço, o autor da Bíblia é o próprio Deus. Para reforçar essa minha fala, a partir de agora eu vou estar usando as Escrituras para corroborar com tudo que eu já tenho falado. Eu vou estar lendo o texto em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Como vocês podem acompanhar aí na tela, 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Ouça com atenção, não precisa pegar a sua Bíblia. Ouça com atenção. O texto diz assim: porque a profecia nunca, atentem para essa palavra, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muitas pessoas, equivocadamente, dizem que a Bíblia é de autoria humana, que homens se predisporam a escrever as Escrituras. Porém, na Bíblia, nós temos esse texto, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que a profecia, que as Escrituras, nunca foi produzida por vontade de homem algum. Homens de Deus foram inspirados. Além desse texto bíblico, eu tenho mais referências que comprovam essa minha afirmação. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo de número 14. Êxodo 17, versículo 14. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés, preste atenção por gentileza, disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro,
Agora eu lhe faço a seguinte pergunta. Quem deu a ordem de escrever ou que deixasse registrado os relatos do que estava acontecendo naquele período? Isso, exatamente. Foi o próprio Deus, como nós vemos no livro de Êxodo. E isso não aconteceu somente com Moisés. Se nós formos no livro de Jeremias, capítulo de número 36, versículo de número 1 e 2, diz assim: Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nela todas as palavras que tenho falado de Israel. Mais uma vez, nós vemos, Deus ordena a Jeremias que deixasse registrado num livro o que ele havia falado com o povo de Israel. E eu lhe pergunto agora, a Bíblia, ela foi produzida por vontade humana ou por vontade divina? Então, retornando à pergunta que eu fiz anteriormente, o que distingue a Bíblia dos demais livros? O que distingue a Bíblia dos demais livros é que o autor da Bíblia é Deus e ela está em constante harmonia. O que distingue a Bíblia dos demais livros, que foi um livro escrito por ordem de Deus. Talvez alguém diga, olha, mas isso só aconteceu no Velho Testamento? Nós temos mais referências. Apocalipse, capítulo 1. Eu quero que você leia comigo. Apocalipse, capítulo 1, que diz assim, eu vou ler o texto na íntegra. Diz assim, olha, que dizia, e o que vês, escreve-o. Olha, as palavras que o Senhor Jesus diz a João, e o que vês. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é uma revelação que foi dada a João, o apóstolo João, na ilha de Patmos. Olha o que o Senhor Jesus diz a João, o que tu vês, escreve-o num livro. O que distingue a Bíblia dos demais livros? Ele não foi escrita, a Bíblia não foi escrita por vontade humana, mas Deus quis revelar o plano de salvação para a humanidade através das Escrituras. Além de tudo isso que eu tenho falado, nós temos a nosso favor a história secular e a arqueologia, que comprovam verazmente que a Bíblia é um livro digno de confiança. Como eu falei anteriormente, a Bíblia revela o plano de salvação de Deus para a humanidade. O assunto central da Bíblia, ou o personagem principal, é Cristo Jesus. Certa vez eu ouvi alguém dizer que a Bíblia é uma carta de amor de um pai apaixonado que quer dar aos seus filhos a alegria da vida eterna. Se nós lermos o texto em Romanos, capítulo 5, versículo de número 8, que diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus quis que essa verdade chegasse até você. A prova cabal de que Deus te ama foi o fato dele ter dado o Filho dele por mim e por você, para que nós não viéssemos a ser condenados. Que Cristo Jesus continue falando aos vossos corações, através de mais curiosidades bíblicas, porque nós temos uma longa estrada pela frente, e eu conto contigo. Nós já temos mais um encontro marcado no próximo domingo. Um forte abraço, graça e paz. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário. O que você achou
dessa nossa primeira aula, a aula de introdução.